Todos os anos, milhões de pessoas assistem ao mesmo experimento humano. Pessoas trancadas dentro de uma casa, sendo observadas o tempo todo. O nome é entretenimento. Mas o que realmente vemos é a natureza humana sendo exposta. No início, todos entram sorrindo. Abraços, promessas de amizade, discursos sobre respeito e união. Mas o tempo passa, e algo começa a mudar. Pequenas diferenças viram grandes conflitos. Uma frase vira ofensa, um olhar vira ameaça, uma opinião vira guerra. E aquilo que começou como convivência se transforma em disputa. A convivência constante, a falta de privacidade, o cansaço emocional, tudo isso começa a tirar as máscaras que usamos no mundo lá fora. Dentro daquela casa não existe pausa, não existe silêncio verdadeiro, não existe fuga. E então surgem as rivalidades, porque existe algo ali no centro de tudo. Um prêmio. Dinheiro suficiente para mudar uma vida. E é nesse momento que muitas pessoas começam a perder algo ainda mais valioso: a própria essência. Amizades se tornam estratégicas, conversas viram alianças, sorrisos se tornam calculados. E pouco a pouco o ser humano deixa de agir com o coração, para agir com medo de perder, medo de ser eliminado, medo de confiar na pessoa errada, medo de ficar sozinho. E quando o medo domina, a tolerância desaparece, a paciência acaba, a empatia diminui, o respeito se torna raro. Aquilo que poderia ser convivência vira batalha. Mas a verdade é que o Big Brother não mostra apenas quem está dentro da casa. Ele mostra quem somos nós. Porque todos nós, em algum momento da vida, já estivemos em uma casa parecida. No trabalho, na família, entre amigos. Ambientes onde convivência se mistura com competição. Onde o orgulho fala mais alto que a escuta. Onde a necessidade de vencer começa a valer mais do que a capacidade de compreender. E então surgem as divisões. Grupos contra grupos, pessoas contra pessoas, orgulho contra humildade. E muitas vezes esquecemos algo simples. Antes do jogo, existe o ser humano. Antes da disputa, existe a vida. Antes do dinheiro, existe o caráter. A pressão de estar trancado em uma casa revela aquilo que normalmente escondemos no mundo lá fora. Nossas inseguranças, nossas feridas, nossas vaidades. Mas também poderia revelar algo muito maior. A capacidade de respeitar quem pensa diferente. A força de pedir desculpas. A maturidade de ouvir antes de atacar. Infelizmente, isso quase nunca viraliza. Porque o mundo parece preferir o conflito. A briga da audiência. O grito chama a atenção, a humilhação vira entretenimento. Mas talvez a verdadeira pergunta não seja sobre quem vai ganhar o programa. Talvez a pergunta seja outra. Quanto vale a nossa humanidade? Quanto vale continuar sendo quem somos? Mesmo quando existe dinheiro, fama e pressão envolvidos. Porque no final, o prêmio pode mudar uma vida, mas o caráter define uma história inteira. E talvez a maior vitória não seja sair da casa com dinheiro. Talvez a maior vitória seja sair de lá, sem perder quem você é. A convivência revela o que carregamos dentro de nós. Quando existe pressão, cansaço e medo, aquilo que somos de verdade aparece. Por isso, a grande lição não está apenas em observar quem está no jogo. A grande lição é olhar para dentro de nós mesmos. Será que temos tolerância para ouvir quem pensa diferente? Será que conseguimos discordar sem destruir? Será que sabemos conviver sem transformar tudo em guerra? Porque a vida também é uma casa, e todos nós estamos vivendo juntos dentro dela. Talvez o mundo fosse muito diferente se aprendêssemos que ganhar não significa destruir o outro. Significa apenas continuar sendo humano.